No livro de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 4, Jesus ele vai no seu sermão da montanha dizer: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E é sobre esse versículo que eu quero falar com você hoje, nesse segundo episódio do Sermão da Montanha. Quando Jesus ele vai dizer bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, essa palavra choro aqui no original grego, ela é uma palavra que representa lamento, um lamento profundo, um lamento de arrependimento, um choro de alma, um choro profundo. E quando ele fala sobre esse tipo de lamento, ele está falando sobre o lamento do pecado. Na verdade, esse versículo aqui, ele complementa o versículo anterior, onde Jesus ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na verdade, esse versículo aqui, desse choro, onde fala sobre esse choro, esse lamento profundo, é como se fosse um segundo nível de arrependimento. Esse choro aqui é um arrependimento pelo pecado, é um lamento pelo pecado, é um lamento pelo erro. Primeiro ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a sua pobreza. Primeiro passo é um reconhecimento. O segundo passo é um choro, é um lamento de alma, é um lamento profundo pelo pecado. E ele diz que aqueles que lamentam, que decidem se arrepender, eles encontram consolo. E esse consolo no original grego, ele representa trazer para perto, ele representa instrução. Então, quando a gente chora, quando a gente lamenta pelo pecado, na verdade a gente está sendo instruído, a gente está recebendo uma instrução de que aquilo é errado. E Jesus ele diz que certamente essas pessoas que choram, que se verdadeiramente se arrependem, eles encontrarão consolo em Deus, consolo em Cristo. E esse consolo é trazer para perto, é como se Deus ele estivesse oferecendo o perdão dele, trazendo para perto a reconciliação que é feita através de Cristo. Então, bem-aventurados os que choram, os que reconhecem os seus caminhos errados, os que reconhecem o seu erro, os que lamentam pelo seu erro, que é o segundo estágio do arrependimento. Eles verdadeiramente encontrarão consolo em Cristo. Tem uma palavra em Provérbios, se não me engano, em capítulo 3, verso de número 5 e verso de número 6, que vai dizer que a gente não deve se apoiar no nosso próprio entendimento, mas a gente deve reconhecer Cristo em todos os nossos caminhos. E através desse reconhecimento, ele endireitará as nossas veredas. Então a gente deve reconhecer Cristo no nosso caminho, no nosso dia a dia, reconhecer os nossos erros e encontrar o consolo em Cristo. Quando ele fala sobre todas essas bem-aventuranças, ele não está falando sobre um tipo de caráter para cada bem-aventurança. Na verdade, essa é uma interpretação errada. A interpretação verdadeira que Cristo está dizendo é que todas essas bem-aventuranças, elas uniformizam um tipo de cristão. Ou seja, é como se fosse o fruto do Espírito, é um fruto com várias qualidades. Então, todas essas bem-aventuranças aqui, elas fazem parte, ou elas devem fazer parte, do cristão genuíno. É como se Cristo estivesse dizendo que todas essas qualidades aqui, elas devem fazer parte da sua vida, da sua vida cristã, da sua caminhada cristã. Existe um estudo de um homem chamado Dr. Ligo, ele é lá dos Estados Unidos, onde ele vai dizer o seguinte, que nós temos uma interpretação errada acerca dessas bem-aventuranças. A gente deve se atentar para essa palavra feliz, bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado no original grego, ela significa makarios, que é feliz, uma pessoa alegre. E porque quando Cristo ele dá as qualidades, antes dele dar as qualidades, ele fala: bem-aventurado é os pobres de espírito, bem-aventurado é os que choram, bem-aventurado os mansos. Ou seja, o que Cristo está dizendo é, na verdade, uma receita para a felicidade. E quando a gente olha para esse texto, a gente tem uma interpretação errada, porque a gente interpreta como se essas bem-aventuranças, na verdade, deveriam ser deveres, quando na verdade Cristo está tratando isso como qualidade.
E quando a gente enxerga dessa forma, a gente reage de forma diferente aos ambientes que a gente vive. Porque se a gente for enxergar isso como dever, é como se isso tivesse de forma separada, é como se cada pessoa tivesse um tipo de bem-aventurança, quando na verdade Cristo está falando que todas essas bem-aventuranças fazem parte do cristão genuíno. E quando a gente enxerga isso como qualidade, a gente reage de forma diferente aos ambientes. É como se Cristo estivesse dizendo que a gente não deve enxergar a pobreza no ambiente que a gente vive, a gente deve enxergar a pobreza em nós, porque quando a gente enxerga a pobreza em nós, a gente encontra a recompensa em Cristo. Ao invés da gente lamentar pelo ambiente que a gente vive, a gente lamenta pelos nossos erros, porque a gente é consolado em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo, porque quando você interpreta dessa forma, a tua felicidade ela não está mais baseada no ambiente, ela não está baseada mais nas pessoas ao seu redor. Então é por isso que a gente vê muita gente que fica esgotada quando está em determinados ambientes, porque eles acabam minando toda a força daquela pessoa, a pessoa fica com esgotamento mental, a pessoa fica abatida de alma, porque o ambiente minou todas as forças dela. E é isso que Cristo está dizendo aqui, que a nossa alegria não deve ser baseada no ambiente, a gente deve olhar para si e encontrar consolo em Cristo. Porque quando a gente faz isso, a nossa alegria, a nossa felicidade, ela não está mais baseada nas coisas, ela está baseada em Cristo. Existe uma íntima ligação entre a nossa felicidade e a felicidade de Deus. Deus ele tem um caráter bom e ele tem prazer em nos abençoar. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê bem-aventurados que choram. Se a gente entende que bem-aventurado significa uma pessoa feliz, e a gente entendeu que a palavra choro aqui significa um lamento de alma, pode parecer contraditório, sabe? Quando a gente vê como é que uma pessoa que está lamentando, ela pode ser feliz ao mesmo tempo. É porque, na verdade, essa bem-aventurança aqui é uma reação que Deus tem a nós. É como se tivesse acontecendo da seguinte forma. Quando a gente chora, lamenta pelo nosso pecado, Deus ele lá do céu está olhando e está dizendo bem-aventurado, porque ele está se arrependendo, porque ele está endireitando as suas veredas. Então essa bem-aventurança é, na verdade, o olhar de Deus para nós. Ele não está ligado a uma alegria terrena, ele está ligado à forma como Deus ele está nos enxergando. E existem coisas na nossa vida que a gente precisa reconhecer, que a gente verdadeiramente precisa se lamentar e precisa endireitar as nossas veredas, porque quando a gente faz isso, a gente alcança o favor de Deus e a misericórdia de Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém, edifique a fé de alguém e seja uma pessoa bem-aventurada, seja uma pessoa que está reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos e buscando endireitar as suas veredas.